Olá, ouvintes do Endocast, aqui é o professor Emílio Sponchiado, juntamente aqui com a professora Aida Hanan, da Universidade Federal do Amazonas. Vamos dar início aqui ao nosso 11º episódio. Nós vamos conversar hoje sobre dor pós-operatória em endodontia. Quando nós falamos de dor pós-operatória em endodontia, nós temos que ter em mente que existem dois tipos de situações. A primeira é a dor pós-operatória, que ocorre após o tratamento endodôntico, que nada mais é do que um desconforto previsível. Ou seja, o tratamento endodôntico foi feito da forma correta, porém, logo após o término do tratamento endodôntico, nas primeiras horas, primeiros dias, o paciente vai sentir um desconforto. Isso é a clássica dor pós-operatória. Nós temos outra situação, que é a dor crônica persistente. Ou seja, são casos em que a dor acompanha o paciente não por algumas horas ou dias após o tratamento endodôntico, mas sim durante semanas ou meses. Essa dor crônica persistente, que tem a característica de ter uma longa duração, ela na maioria das vezes está relacionada a infecções, iatrogenias ou complicações. Ou seja, o paciente passou por um tratamento endodôntico, porém o tratamento ele não levou o caso ao sucesso, ou seja, não foi possível com aquele tratamento endodôntico combater aquela infecção que estava instalada naquele sistema de canais radiculares, ou houve uma iatrogenia, por exemplo, uma perfuração de furca, uma perfuração na raiz, ou qualquer outra complicação durante o tratamento endodôntico. Isso é óbvio que vai gerar uma dor crônica persistente, né? Ou seja, ela tem uma etiologia, muitas vezes ligada à iatrogenia, ou a infecções e complicações, e o manejo, na maioria das vezes, é o retratamento, a reintervenção endodôntica. O que nós vamos tratar aqui hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a dor pós-operatória tradicional, aquela que ocorre após a obturação, aquela que é simplesmente um desconforto previsível após o tratamento endodôntico, que não está ligada, ou seja, não tem etiologia nenhuma com infecções, iatrogenias ou complicações. Então, essa dor pós-operatória tradicional, ou seja, esse desconforto que o paciente pode sentir após o tratamento endodôntico correto, a literatura mostra, se nós examinarmos trabalhos primários, pesquisas clínicas primárias, por exemplo, ensaios clínicos randomizados, e até algumas revisões sistemáticas com meta-análise de ensaios clínicos randomizados, nós vamos perceber que ela ocorre em até 70% dos casos, com uma média aí de 50% dos casos. Então, isso é uma alta prevalência. A maioria dos pacientes, então, pode sentir um tipo de desconforto após o tratamento endodôntico. E fica claro, então, a importância do paciente ser informado sobre esse desconforto, até para que ele não ligue esse desconforto a qualquer tipo de erro durante o procedimento endodôntico. Então, é comum o paciente sentir esse desconforto. Ele precisa ser informado e você pode abrir mão de algum tipo de procedimento para diminuir esse desconforto ou até anulá-lo. Agora, a intensidade dessa dor pós-operatória, ou até a própria ocorrência dela, está ligada a alguns fatores associados. O que a gente precisa refletir? A gente precisa refletir que o tratamento endodôntico ele é um ato operatório que causa trauma para os tecidos periapicais. Isso é óbvio, Então, a microcirurgia endodôntica, as etapas desse tratamento endodôntico, ele vai trazer algum tipo de injúria para os tecidos periapicais. E é essa a etiologia desse desconforto pós-operatório. Então, para a gente citar alguns exemplos, a própria cirurgia de acesso, o preparo químico-mecânico, o tipo de solução que a gente irriga, o tipo de patência que a gente faz, a extrusão de debris durante esse preparo químico-mecânico, o tipo de obturação, o tipo de cimento, o contato oclusal com o dente antagonista. Então, todos esses são fatores estudados para que a gente entenda melhor a relação entre eles e a ocorrência e a intensidade da dor pós-operatória. Então, de uma forma sintética, a etiologia dessa dor pós-operatória tradicional está ligada, então, à inflamação, aos sinais e sintomas da inflamação que ocorrem na região periapical após o tratamento endodôntico. Naquela região nós vamos ter, então, o aumento da permeabilidade vascular, teremos o edema,
a liberação de mediadores químicos como a prostaglandina, receptores específicos de dor, e tudo isso vai causar então uma inflamação aguda nessa região. O paciente pode então sentir esse desconforto pós-operatório. Bom, quanto à evolução dessa dor, isso é importante para que você possa informar seu paciente. Se você for estudar esses estudos primários clínicos sobre esse assunto, você vai perceber que além da prevalência ser alta, ou seja, até 70% dos casos pode ocorrer esse desconforto, você vai perceber que o pico de dor ele ocorre em média em 24 horas após o término do tratamento endodôntico. Então, um dia após o término do tratamento endodôntico, o paciente pode experimentar o pico de dor desse desconforto. E isso vai se reduzindo até o terceiro dia. Então, com 3 dias ele já começou a reduzir esse desconforto e vai atingir níveis mínimos em 7 dias. Ou seja, é uma evolução de uma semana. Então, esse desconforto pós-operatório ele vai ocorrer, na maioria das vezes, em 7 dias após o tratamento endodôntico, com um pico de dor em 24 horas, redução em 3 dias e níveis mínimos em 7 dias. E isso é super importante informar o paciente para que ele fique ciente da normalidade dessa situação caso ela ocorra. E aí vem a nossa dica. A dica do nosso podcast aqui para vocês é aprofundarem os estudos sobre as hipóteses de redução dessa dor pós-operatória. Vocês vão perceber que até isso em alguns livros textos de endodontia comercializados no Brasil, nós temos alguns que tratam desses tópicos. Porém, a informação com evidência científica relevante mesmo, vocês vão encontrar em artigos científicos, até porque esses temas são estudados em média nessa última década, e muitos não estão ainda nos livros endodônticos tradicionais. Então você precisa buscar essa informação e você vai perceber que existem várias manobras, como por exemplo, técnicas anestésicas prévias ao tratamento endodôntico, algumas dicas sobre alguns tipos de preparo biomecânico que podem favorecer a redução dessa dor pós-operatória, assim como manobras da obturação, a redução oclusal, a utilização de medicações pré- e pós-operatórias, e também a fotobiomodulação, que é a utilização de laser de baixa potência, algum protocolo de laser de baixa potência após o tratamento endodôntico, que também apresenta bons resultados na redução dessa dor. Não é nosso intuito do podcast de hoje discutindo essas hipóteses, porém eu posso citar para vocês algumas delas que estão apresentando bons resultados. Por exemplo, a utilização de medicação prévia de corticoide antes do tratamento endodôntico pode reduzir essa percepção de dor pelo paciente. Nós temos uma última revisão sistemática com meta-análise publicada sobre isso no Journal of Endodontics de 2019, onde eles meta-analisaram 11 estudos, 11 ensaios clínicos randomizados, que testaram a administração de corticoide prévio ao tratamento endodôntico e que apresentaram bons resultados. Nós temos também a utilização da fotobiomodulação, que é a aplicação de um protocolo de laser de baixa potência na região do periápice do dente após o tratamento endodôntico. Nós temos já fortes evidências da redução dessa dor pós-operatória aplicando a fotobiomodulação. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem verificar no nosso Instagram. Nós temos os 2 últimos ensaios clínicos publicados sobre esse tema, um do Nunes e outro da Luana, da Lopes. Ali vocês podem estudar, compreender melhor como a fotobiomodulação ela ajuda nessa redução de dor, qual que é o protocolo que se utiliza. Lembrando que a principal vantagem da fotobiomodulação é que ela não tem contraindicação, diferente da administração de um medicamento, por exemplo. Então isso é muito promissor para que esse tipo de protocolo ele seja incorporado ao tratamento endodôntico. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.